Fui expulsa de casa no mesmo dia em que perdi meu marido, e riram quando tudo o que me restou foi um poço seco. Mas foi naquele silêncio que a dor criou raízes. E a terra, um dia, me respondeu. Se você gosta dessas histórias reais e emocionantes, já se inscreve no canal para me dar uma força e comenta aí de qual cidade você está assistindo essa história. Enterrei Valdemir numa quinta-feira, com o sol ainda alto e nenhuma nuvem que servisse de desculpa para o calor que queimava a nuca dos que foram. Eram poucos. A morte de um homem jovem ainda arrasta alguma curiosidade. Os vizinhos aparecem não tanto pelo luto, mas pelo espanto. Meu marido tinha 42 anos e um coração que ninguém sabia que estava podre por dentro. Caiu na roça. Quando chegaram até ele, já havia formigas. Não chorei no cemitério. Não porque não quisesse, mas porque Adalberto, meu cunhado, ficou de pé ao meu lado durante todo o velório como quem vigia, e eu me recusei a dar a ele o prazer de me ver desmoronar. Nós dois sempre soubemos que a morte de Valdemir seria uma guerra. Só não imaginei que ela começaria antes de a terra fechar sobre o caixão. Na manhã do dia seguinte, ele bateu na porta da cozinha enquanto eu ainda lavava a xícara do café. Entrou sem que eu mandasse. Tirou o chapéu, o que para Adalberto era o máximo de protocolo que alguém podia esperar. Berenice, disse ele, você sabe como é. A terra era dos Queiroz. Valdemir era Queiroz. Sem filhos, a herança volta para a família. Olhei para ele. Eu sou família, eu disse. Você é viúva. Ele pousou o chapéu sobre a mesa como se marcasse território. Viúva sem filhos não é família, Berenice. É visita que ficou tempo demais. Não me lembro de ter respondido nada. Lembro do silêncio entre nós, que durou o suficiente para eu entender que ele já havia decidido antes de bater naquela porta. A conversa não era uma negociação, era uma notificação. Fui expulsa da casa onde havia dormido durante 14 anos numa tarde de sexta-feira, com a ajuda de 2 homens que Adalberto trouxe de fora da vila, provavelmente justamente para que ninguém daqui precisasse carregar aquela vergonha no rosto. Eles empilharam minhas coisas no terreiro com eficiência de quem já fez isso antes. Roupas, o baú do meu pai, as ferramentas que herdei dele, uma frigideira, o cobertor de lã que minha mãe costurou. Nenhum vizinho apareceu. Depois, eu soube que alguns ficaram nas janelas, olhando de trás das cortinas. É mais confortável assim. Ver sem ser visto, sentir pena sem precisar agir. A única coisa que Adalberto não conseguiu tirar de mim foi a escritura de um pedaço de terra que meu pai havia me deixado como herança direta, registrada em meu nome antes do casamento. Uma gleba de pouco mais de 4 hectares no alto do Espigão, num lugar que a vila chamava de Barranco do Surdo, terreno ingrato, pedregoso, inclinado no sentido errado, terra que ninguém havia querido nunca, razão pela qual ninguém havia contestado quando meu pai a registrou em meu nome décadas atrás. Quando Adalberto soube que aquela terra era minha de direito, ele riu. Boa sorte no barranco, Berenice, disse, e havia uma satisfação tão limpa na voz dele que doeu mais do que se tivesse gritado. Você vai plantar o que lá? Pedra? Não respondi. Carreguei o baú, as ferramentas, o cobertor, a frigideira. A mula velha que havia sido minha antes do casamento, chamada Amélia pelo meu pai, que tinha hábito de batizar animais com nomes de mulheres que havia respeitado, esperava amarrada ao mourão, mastigando capim com a indiferença digna de quem já viu coisa demais. Fomos nós 2, pela estrada de terra, saindo da vila sem que ninguém viesse nos ver partir. O Barranco do Surdo era pior do que eu lembrava. Não tinha voltado lá desde criança, quando meu pai me levava às vezes e ficava olhando o terreno com aquela expressão que eu nunca soube decifrar direito. Parte frustração, parte algo que se parecia com esperança. Ele dizia que a terra sabia guardar segredos. Eu achava que ele falava assim porque era velho. Agora eu tinha 41 anos, uma mula velha, ferramentas enferrujadas e um barraco de pau a pique que mal sustentava o próprio teto. O terreno descia em cascata sobre um leito de pedra calcária antiga.
o solo cor de argila queimada, rachado em alguns lugares como lábio de homem com febre. O único caráter que ele tinha era uma vegetação baixa e teimosa. Xique-xique, Jurema, uma gameleira sozinha no centro do terreno que havia sobrevivido a Deus, sabe quantas secas por teimosia pura. Fiquei parada na entrada por um tempo que não sei medir. Não foi desespero. Já havia passado pelo desespero no cemitério, quando percebo agora que enterrei Valdemir e alguma versão de mim mesma na mesma cova. O que senti no barranco foi mais fundo e mais velho. Aquela sensação de estar no ponto mais baixo do poço, olhando para cima, calculando a distância até a borda. Amarrei Amélia na gameleira. Entrei no barraco, tirei o pó com um pano, empilhei as ferramentas no canto, estendi o cobertor sobre o catre de madeira que havia lá, deixado por quem? Nunca soube. Coloquei a frigideira no gancho de ferro. Sentei, olhei para as minhas mãos no escuro. Meu pai era um homem de poucas palavras, como eu, mas das poucas coisas que ele disse e que ficaram, uma me voltou naquela noite com uma clareza que me surpreendeu. Berenice, água não some, ela se esconde. Tem diferença. Ele havia dito isso aqui, neste terreno, naquele olhar que eu nunca soube ler direito. Fiquei acordada até tarde, ouvindo o vento percorrer o barranco como quem procura alguma coisa que perdeu. Amélia resfolegava do lado de fora de vez em quando. As ferramentas enferrujadas encostadas na parede projetavam sombras compridas no chão de terra batida. No dia seguinte, eu ia começar a procurar. Não sabia ainda o que exatamente estava procurando. A água era uma ideia ainda vaga, um fio de pensamento que vinha do que meu pai havia dito, do que eu sabia do solo calcário, do que havia aprendido observando o pai trabalhar em terrenos parecidos. Mas havia algo naquele terreno que ele havia visto e não havia tido tempo de seguir. Eu tinha tempo. Era a única coisa que Adalberto não havia conseguido me tirar. Fechei os olhos com a sensação de quem fecha um capítulo. Não de livro, mas de vida. O que havia antes estava enterrado junto com Valdemir. O que viria agora, eu ainda não sabia nomear, mas eu estava de pé. E isso, por enquanto, era suficiente. Meu pai não era geólogo, não havia estudado em lugar nenhum além da própria terra que pisou durante 68 anos. Mas ele tinha uma coisa que vale mais do que diploma em terreno seco. Sabia escutar. Quando eu tinha uns 12 anos, ele me levou a um sítio vizinho, onde o poço havia secado no 3º ano seguido. O dono do sítio estava desesperado, falando em vender, em ir embora para a cidade em que Deus havia virado as costas para aquele chão. Meu pai ficou calado enquanto o homem falava. Depois pediu licença, caminhou pelo terreno durante quase 1 hora sem dizer nada, e eu fui atrás dele como sombra, tentando entender o que ele estava olhando. Ele parou numa baixada discreta, quase imperceptível, onde crescia um conjunto de plantas que para qualquer outro olho seria indiferente. Um juazeiro anão, alguns pés de babosa brotando entre as pedras, capim de burro mais verde do que devia no meio de tanto seco. Aqui, disse meu pai. Cavaram 3 metros e encontraram água. Eu guardei aquilo, não como uma fórmula, mas como uma forma de ver. Aprendi que a terra fala. Só que ela não fala em palavras. Ela fala em vegetação, em inclinação, em cor de solo, no jeito que a umidade se distribui de madrugada. É preciso acordar cedo e se abaixar e não ter pressa de concluir. No Barranco do Surdo, passei a primeira semana sem tocar nas ferramentas. Só andei. De manhã cedo, quando o orvalho ainda não havia evaporado, eu percorria o terreno devagar, com os olhos no chão. Levava um graveto na mão e ia marcando pontos no solo. Aqui a argila estava mais escura. Ali havia uma pedra calcária com uma fissura que escorria em sentido descendente. Ali a gameleira havia fincado raízes em ângulo que não combinava com a topografia superficial. A gameleira me interessava particularmente. Árvores velhas em terreno seco são contadoras de histórias. Elas não sobrevivem por acaso. Elas sobrevivem porque encontraram água onde outros não encontraram.
As raízes de uma gameleira adulta podem descer 8, 10, 12 metros, seguindo fissuras no calcário com uma paciência que envergonha qualquer homem apressado. Fiquei 3 dias observando a gameleira, a direção das raízes superficiais, o lado em que a copa era mais densa, a forma como ela segurava o orvalho da madrugada, mais do lado norte, sempre mais do lado norte, o que me disse alguma coisa sobre de onde vinha a umidade subterrânea. Na 4ª manhã da 2ª semana, fiz uma marca no chão com o cabo da enxada. Era ali. Não tenho como descrever os primeiros dias de escavação sem que pareça exagerado, então vou tentar ser direta. O solo do barranco era duro como memória ruim. A camada superficial de argila ressecada quebrava em pedaços irregulares que cortavam a mão mesmo com luva. Abaixo dela, a terra ia se tornando mais densa, mais vermelha, misturada com cascalho e fragmentos de calcário que a enxada batia e rebitava sem penetrar. Eu cavava de manhã cedo, quando o calor ainda não havia chegado ao pico. Parava quando a cabeça começava a latir. Comia pouco, porque o mantimento que havia trazido era calculado para não terminar antes de eu ter alguma coisa própria para comer. Descansava. Voltava à tarde, quando o sol inclinava o suficiente para dar um pouco de sombra no lado oeste do buraco. Amélia observava do mourão com aquela expressão de mula velha que não julga, só constata. Na 2ª semana de escavação, apareceram 3 homens da vila. Eu estava dentro do buraco, que tinha então pouco mais de 1,5 metros de profundidade, quando ouvi as vozes. Subi. Eram o Tonico Ferreira, o Dico Mendes e um terceiro que eu não conhecia bem, parente de alguém, de passagem pela região. Estavam montados, o que significava que não tinham descido para conversar. Tinham descido para ver. Berenice, disse Tonico, com aquele tom de quem está fazendo um favor. O que é que você está fazendo? Cavando. Eu disse. Cavando o quê? Um poço. Houve um silêncio breve. Depois, Dico Mendes virou para o terceiro e disse qualquer coisa em voz baixa, e os 2 riram. Tonico manteve a compostura. Ele tinha essa vaidade de parecer razoável. Berenice, isso aqui é Barranco do Surdo. Nunca teve água aqui. Seu Geraldo Borba tentou há anos. Seu Ramiro tentou antes dele. Esse chão não tem água. Meu pai achava diferente, eu disse. Seu pai, com todo o respeito, não chegou a cavar. Tonico fez uma pausa calculada. Você está sozinha aqui, passando necessidade, perdendo saúde, cavando terra que não vai dar nada. Dalberto disse que se você quiser voltar para a vila e trabalhar na casa dele como diarista, ele aceita. Olhei para Tonico por um momento. Obrigada pela visita, eu disse, e voltei para dentro do buraco. Ouvi as vozes deles se afastando. E depois, já longe o suficiente para acharem que eu não escutaria, o riso dos 3 juntos. O do Dico Mendes era mais alto. Ficou ecoando no barranco por mais tempo do que ele provavelmente quis. Não parei de cavar. Havia um problema que eu não havia antecipado bem. A solidão tem peso físico. Não é metáfora. É uma coisa que se instala no corpo, nos ombros principalmente, mas também na nuca, na base da coluna. Você faz o mesmo movimento repetido, centenas de vezes por dia, e sem uma voz ou um barulho humano para quebrar o ritmo, o peso vai dobrando. A exaustão física e a exaustão do silêncio se somam de um jeito que não consigo explicar melhor do que isso. Eu falava com Amélia. Não tenho vergonha de dizer. Contava para ela o que havia encontrado no solo naquele dia. A mudança de cor, a presença de um fragmento de rocha que indicava que eu estava chegando na camada calcária mais antiga. Ela balançava as orelhas e continuava mastigando o que houvesse para mascar, o que eu interpretava como concordância. Às noites abria o baú do meu pai. Havia lá dentro coisas que eu havia guardado sem saber bem porquê quando ele morreu. Um caderno velho, com anotações que ele fazia sobre os terrenos onde havia trabalhado, uma bússola de latão enferrujada, um mapa desenhado à mão de uma propriedade que eu não reconhecia,
alguns recortes de jornal sobre técnicas de perfuração de poços artesianos que ele havia colecionado ao longo dos anos. Eu lia e relia aquele caderno à luz do candeeiro como se fosse uma carta que eu havia demorado demais para abrir. Em março de algum ano que ele não havia anotado, ele havia escrito o seguinte: no calcário velho a água percola em fratura. Não é poço de balde, é fissura que escoa. Quando o trado bate no calcário e vira sem forçar, é porque chegou perto. O cheiro muda, o cheiro muda. Eu não havia prestado atenção nisso. Passei a prestar. Foi no 43º dia de escavação que o cheiro mudou. Eu estava a quase 4 metros de profundidade, o que havia exigido construir um sistema improvisado com cordas e o balde para retirar a terra. Eu cavava, enchia o balde, subia, despejava, descia. Meu dia havia virado esse ciclo, e meu corpo havia se acostumado com ele como se acostuma com qualquer coisa que não mata logo. Era tarde da manhã, o calor já pesado, quando a enxada bateu em algo diferente. Não era pedra sólida. Era pedra que soou vazia, como bater no peito de um homem doente e ouvir um eco onde devia ter órgão. Uma ressonância abaixo e, ao mesmo tempo, o cheiro, úmido, antigo, vagamente ferroso, o cheiro de coisa viva enterrada. Fiquei parada no fundo do poço por um momento. Então bati de novo, com mais cuidado, procurando a extensão da fissura. O calcário respondia diferente em cada ponto. Havia uma linha, correndo de leste a oeste, onde o som era mais oco. Eu a segui com a ponteira da alavanca devagar, como quem percorre uma costura. Subi, tomei água, sentei na borda do poço, olhei o horizonte. O cerrado na direção da vila estava cor de palha velha. Fazia 5 semanas sem chuva, e mesmo para o cerrado, que é acostumado a esperar, aquilo era muito. As plantas nativas sobrevivem porque aprenderam, mas as plantações da vila, os pastos, o milho no fundo dos quintais, esses estavam sofrendo. Eu ainda tinha trabalho a fazer. A fissura não era água, era a promessa de água. Era preciso abrir o calcário com cuidado, sem colapsar a estrutura, sem perder o que estava tentando alcançar. Mas eu sabia, com aquela certeza quieta que meu pai devia ter sentido no sítio do vizinho décadas atrás, que estava no lugar certo. Amélia me olhou da gameleira. Eu sei, eu disse para ela. Ainda falta. Mas o sorriso que veio naquele momento, pequeno, discreto, o tipo de sorriso que ninguém vê porque não há ninguém por perto para ver, esse foi o primeiro sorriso verdadeiro que eu havia dado desde que enterrei Valdemir. E durou mais do que eu esperava. Abrir o calcário não é trabalho depressa. Aprendi isso da maneira mais dura possível no 50º dia, quando forcei a alavanca num ponto que julgava fraco e a pedra se partiu no sentido errado, desmoronando uma parede lateral do poço e me deixando coberta de pó e terra até os joelhos. Quase soterrada, agarrada ao cabo da ferramenta, como se ele pudesse me salvar de alguma coisa. Saí do buraco tossindo, com o joelho direito aberto numa pedra, e fiquei sentada na beira por um tempo que não soube medir, respirando devagar, esperando o coração voltar ao lugar. Amélia relinchava baixinho do mourão. Eu estou bem, eu disse, sem certeza se era verdade. O joelho levou uma semana para fechar. Trabalhei com ele enfaixado num pano de algodão, descendo mais devagar, subindo com mais cuidado. A cada dia perdia um pouco mais de margem no mantimento. O fubá estava acabando, o feijão já havia acabado. Eu comia o que havia no terreno, umbu quando encontrava, palma cozida sem sal, uma vez um tatu que Amélia denunciou com um relincho e que eu matei com o cabo da pá e assei no braseiro sem cerimônia nenhuma. Não havia espaço para luxo, nem para nojo. Havia espaço para cavar ou para não cavar, e as duas opções tinham consequências diferentes. Voltei ao poço com mais paciência do que antes. Meu pai anotou no caderno, em letra miúda, que eu havia precisado de candeeiro e de calma para decifrar.
O calcário cede por camadas. Cada camada tem sua lógica. Não força, persuade. Persuadir pedra parece coisa de louco, mas eu entendi o que ele queria dizer. A fissura que havia encontrado corria em ângulo, não vertical como eu havia assumido primeiro, mas levemente inclinada para o norte, o que explicava por que a gameleira havia crescido com a copa mais densa naquele lado. Eu havia estado trabalhando no eixo errado, tentando abrir por cima, quando devia estar seguindo o ângulo. Corrigi a direção. Foram mais 8 dias de trabalho lento, retirando o calcário fraturado em pedaços cuidadosos, usando a cunha que havia improvisado com um pedaço de trilho de cerca que o meu pai havia deixado no baú. Bater com precisão, não com força. Ouvir antes de golpear. Deixar a pedra dizer onde quer partir. Na manhã do 59º dia, a cunha entrou num ponto e não encontrou resistência do outro lado. Parei. Bati de leve, com a ponta do dedo, na pedra ao redor do buraco que havia aberto. O som era diferente em toda a extensão à minha frente. Aquele eco profundo, úmido, que eu havia aprendido a reconhecer, mas agora era mais amplo. A cavidade do outro lado não era uma fissura, era um espaço. O cheiro veio antes da água. Há aquele cheiro de terra antiga e mineral e coisa viva represada por tempo demais que sobe pela abertura como um suspiro. Então a água veio. Não foi um jorro. Não foi o tipo de cena que alguém contaria depois com braços abertos e voz alta. Foi um fio. Um fio d'água escuro e quieto que emergiu pela abertura no calcário e desceu pela parede do poço com uma calma que me pareceu quase proposital. Como se a água soubesse que havia esperado tempo suficiente e não precisasse mais ter pressa. Fiquei olhando para aquele fio por um tempo que não sei dizer. Depois, coloquei a mão na pedra molhada. A água estava fria. Num dia de cerrado em que o ar a 4 metros de profundidade já era abafado e quente, aquela frialdade na palma da mão me atravessou de um jeito que não era só temperatura. Era alguma outra coisa, mais velha, que não tenho palavra certa para nomear. A sensação de ter chegado num lugar que existia antes de mim e que vai existir depois. Enchi o balde. Subi. Bebi ali mesmo, na beira do poço, sem coar, sem esperar, a água escorrendo pelo queixo e molhando a gola da camisa. Amélia me olhava com as orelhas levantadas. Achei, eu disse para ela. Ela bufou. Sentei na terra com o balde entre os joelhos e olhei para o cerrado à minha volta. O amarelo e o cinza da estação seca, a gameleira parada no vento, o horizonte cor de ferrugem. Em alguma direção que eu não via daqui, estava a vila. Estava a casa onde havia dormido 14 anos. Estava Adalberto. Não senti triunfo, não foi isso. Foi mais parecido com alívio. O tipo que dói um pouco quando chega, porque o corpo que estava tenso não sabia mais como relaxar. Chorei um pouco, ali sentada, sem drama, como quem finalmente para de segurar alguma coisa pesada e deixa descansar no chão. Depois limpei o rosto, levantei e comecei a pensar no que fazer a seguir. A água era boa, mas era pouca do jeito que estava. O aquífero havia sido represado pelo calcário por muito tempo. O fio que saía pela fissura era o que conseguia escapar pela abertura que eu havia feito. Mas havia muito mais do outro lado. Era preciso ampliar o acesso com cuidado, construir um revestimento para o poço que impedisse o desmoronamento das paredes. E depois, a parte que havia me ocupado o pensamento nas últimas semanas enquanto cavava, criar algum sistema para aproveitar o fluxo constante da água sem depender do balde manual. O caderno do meu pai tinha uma coisa sobre roda d'água. Era uma anotação breve, quase uma lembrança pessoal. Vi uma roda no sítio do Benedito Alves, no Piauí. Madeira de aroeira, pás largas, eixo de ferro. Aproveitava a queda de 2 metros. Simples, funciona. Simples, funciona. Era o jeito do meu pai de recomendar alguma coisa. Não havia queda de 2 metros no meu poço. Havia um fluxo horizontal saindo de uma fissura, mas havia inclinação no terreno. Se eu construísse um canal que levasse a água do poço até o ponto mais baixo do barranco,
Havia ali uma diferença de nível de quase 1,5 m entre o ponto mais alto onde a água emergia e o ponto mais baixo do terreno cultivável. Não era muito, mas era suficiente para uma roda pequena. Passei 3 dias medindo, riscando no chão, refazendo os cálculos com o graveto na areia antes de tocar em qualquer madeira. Aroeira não havia no barranco, mas havia angico, madeira dura, boa de água, que resiste ao apodrecimento melhor do que a maioria. Havia 2 árvores mortas nos fundos do terreno, caídas a tempo suficiente para que a madeira estivesse curada. O eixo foi o problema mais difícil. Eu precisava de ferro e não tinha. O que tinha era um pedaço de trilho de cerca e 2 grampos de porteira que o meu pai havia guardado no baú, com a economia de quem sabe que ferro não é fácil de conseguir. Não era o material certo, mas era o material que havia. Passei uma tarde inteira dobrando e ajustando os grampos com o martelo sobre uma pedra grande, até ter algo que se parecesse com um eixo funcional. Não seria bonito, mas não precisava ser bonito. Precisava girar. A construção da roda levou 22 dias. Não vou descrever cada um deles porque seriam 22 capítulos de erro. Corrijo, erro de novo, tentativa diferente. Vou dizer que cortei a mão direita 2 vezes, que demorei 4 dias para encaixar as pás no ângulo correto, que na primeira vez que testei o canal, a água sumiu por uma fissura no chão que eu não havia visto, e precisei revestir tudo com argila amassada. Vou dizer que Amélia ajudou a puxar a viga principal quando eu não tinha força suficiente nos braços para içar sozinha, e que sem ela aquela estrutura não estava de pé. Vou dizer que na manhã em que finalmente abri o canal com a enxada e deixei a água entrar no sistema, a roda hesitou por um instante que durou tempo demais e durante o qual eu segurei o ar, e depois começou a girar. Devagar primeiro, depois com a cadência própria de coisa que encontrou seu ritmo. A água subia pelas pás, derramava no caleiro, corria pelo canal de argila, até a área baixa do terreno, onde eu havia preparado o primeiro canteiro. A terra ali estava ainda seca e dura, e a água escureceu o solo devagar, se espalhando por gravidade, infiltrando, molhando. Fiquei olhando para aquilo por um longo tempo. A roda girava com um som regular, madeira e água em movimento. Um som que eu não ouvia há semanas naquele silêncio, e que agora parecia a coisa mais natural do mundo, como se o barranco houvesse esperado por isso desde antes de eu chegar. Pensei no meu pai. Pensei que ele havia olhado para aquele terreno, décadas atrás, com aquela expressão que eu nunca soube ler direito. Parte frustração, parte esperança. E que agora eu entendia o que era. Ele havia visto o que estava escondido aqui, mas não havia tido tempo ou condição de seguir. Havia me deixado a terra. Havia me deixado as ferramentas. Havia me deixado o caderno. Havia me deixado o suficiente. Obrigada, pai, eu disse em voz alta, para o cerrado, para a gameleira, para o ar. Nenhuma resposta, só a roda girando, a água correndo e Amélia bufando atrás de mim com a dignidade de quem participou de algo importante e sabe disso. O açafrão foi ideia que veio mais tarde, quando a terra já estava úmida o suficiente para receber semente. Havia um pedaço de raiz de açafrão da terra no baú do meu pai, enrolado num pano escuro, guardado como se fosse coisa de valor, porque para ele era. Ele havia falado sobre o açafrão algumas vezes, que era difícil de cultivar em terreno seco, que precisava de umidade constante, mas não de encharcamento, que em terra boa e bem irrigada produzia um dos corantes mais valiosos do mercado regional, que ninguém cultivava na região porque ninguém tinha água suficiente para arriscar. Eu tinha água. Plantei a raiz no canteiro central, o que havia recebido mais umidade. Plantei capim-cidreira nas bordas, que não precisava de muito, e que eu comeria e venderia enquanto esperava. Plantei maxixe e jerimum nos canteiros laterais, que dariam comida antes de qualquer outra coisa. Depois sentei na beira do canteiro, com as mãos sujas de terra boa e úmida.
terra que havia sido dura e morta e que agora estava escura e viva, e senti aquela coisa estranha que não sou boa de nomear. Não era felicidade, era mais sério do que felicidade. Era a sensação de que eu havia encontrado o chão firme debaixo dos pés depois de muito tempo andando em beira de abismo. Não que o perigo houvesse acabado. Eu sabia que não havia. A seca estava se aprofundando na região. O mantimento era ainda escasso. Havia muito trabalho pela frente, mas havia água, havia terra viva. Havia uma roda girando no barranco do Surdo que todos haviam dito que era terra morta. E havia eu, em pé, cansada, com o joelho ainda doído e as mãos calejadas e a roupa encardida de trabalho. Mas em pé. O açafrão brotou numa manhã de terça-feira, 41 dias depois do plantio. Eu havia acordado antes do sol como sempre, feito o café ralo com as últimas colheres do pó que guardava num pote de barro, e ido verificar os canteiros com aquela rotina de quem já não espera surpresa, mas verifica assim mesmo. Por responsabilidade, não por esperança. A roda d'água estava girando no ritmo de sempre. O canal correndo limpo, o chão dos canteiros com a umidade certa que eu havia aprendido a reconhecer pela cor. Então vi, era pequeno, uma folha dobrada em dois, cor de verde novo, empurrando o solo com aquela força desproporcional que as plantas têm no começo. Uma força que não combina com o tamanho delas, mas que você aprende a respeitar se já ficou de joelhos olhando para a terra o suficiente. Fiquei parada na beira do canteiro por um tempo. Não chamei Amélia. Não disse nada em voz alta. Aquilo era pequeno demais para comemoração e grande demais para qualquer palavra que eu tivesse disponível naquele momento. Fui tomar o café. Nos 2 meses seguintes, o açafrão cresceu com a lentidão característica de coisa que está construindo raiz antes de construir aparência. As folhas se multiplicaram devagar, largas e de um verde escuro que contrastava com o cerrado amarelado ao redor do barranco. Eu cuidava dos canteiros de manhã e de tarde, controlando a umidade pela roda, afastando as pragas com as mãos quando precisava, adubando com o esterco de Amélia que ela fornecia com a regularidade democrática de uma boa parceira de trabalho. O maxixe e o jerimum já haviam dado. Comi, guardei sementes, replantei. Havia colhido capim-cidreira suficiente para trocar por fubá com uma mulher que passava pela estrada de 15 em 15 dias com uma carroça de mantimento. Ela não perguntava de onde eu havia vindo e eu não oferecia a informação. Eram as melhores trocas que eu havia feito em muito tempo. A vida no barranco havia desenvolvido uma ordem própria, que não era a ordem de nenhuma vida que eu havia tido antes. Não havia horário de missa, nem de visita, nem de opinião de ninguém sobre o que eu devia fazer ou deixar de fazer. Havia a roda girando, o sol subindo e descendo, Amélia mastigando, o açafrão crescendo. Havia o caderno do meu pai aberto sobre o baú à noite e eu relendo as anotações dele como quem conversa. Não era conforto, era uma forma diferente de estar viva que eu estava aprendendo a habitar. A seca piorou em agosto. Eu sabia pela cor do céu que havia perdido a leve nebulosidade das manhãs e ficado de um azul duro e absoluto que não deixa sombra em lugar nenhum. Sabia pela temperatura que havia subido passada a média que eu conhecia do cerrado e que já era generosa em calor. E sabia porque a mulher da carroça, que se chamava Neuza e que havia afinal me contado o nome numa tarde em que o calor havia amolecido a reserva de nós duas, me disse que lá embaixo na vila o açude havia baixado 3 metros em 6 semanas. 3 metros, Berenice, ela disse com aquela voz de quem anuncia a morte. O Adalberto Queiroz está furioso porque o gado dele está morrendo. O milho do Tonico Ferreira já perdeu a safra inteira. Dizem que vai ser a pior seca em 20 anos. Eu escutei enquanto media o capim-cidreira no pano. E a vila? Perguntei. Tem água para beber? Por enquanto tem. O poço velho da praça ainda dá, mas está baixo. Se a seca continuar mais 2 meses,
Ela fez um gesto com a mão que substituía o que ela não queria dizer. Depois, ela me olhou com uma expressão que era parte curiosidade, parte outra coisa que demorei um momento para identificar como inveja quieta. Não a inveja má, mas a inveja de quem vê alguém com algo que precisava e não tem. Seu verde lá em cima está diferente, ela disse. Dá para ver da estrada. No meio de tanto seco, aquele verde chama a atenção. Não respondi. Terminei de embrulhar o capim-cidreira e passei para ela. Depois que a carroça foi embora, fui até a beira do barranco e olhei na direção da vila. Não dava para ver as casas daqui, mas dava para imaginar o açude baixando, o gado magro, o milho perdido, os homens sentados na sombra da venda, com aquela expressão de quem espera que o problema resolva sozinho. Pensei em Adalberto, em Tonico, no riso do Dico Mendes ecoando no barranco naquele dia. Não senti satisfação. Quero ser honesta sobre isso. Havia uma parte pequena e cansada de mim que havia esperado sentir, que havia achado que quando chegasse o momento de eles sofrerem enquanto eu prosperava, haveria algum sabor nisso. Não havia. Havia só a consciência pesada de que a seca não escolhia quem merecia e que o gado morrendo no pasto de Adalberto era gado, e o gado não havia feito nada de errado. Voltei para os canteiros. O açafrão floresceu em setembro. Flores roxas, pequenas, nascendo em conjunto sobre as folhas largas numa manhã em que o orvalho ainda estava no ar. Eu havia lido no caderno do meu pai que a flor do açafrão dura 3 dias. 3 dias apenas, e é nesse período curtíssimo que os pistilos precisam ser colhidos à mão, um a um, antes que o sol do meio-dia os murche. Eu colhi de joelhos com os dedos, no silêncio da madrugada. Eram fileiras de flores roxas sobre o verde escuro das folhas, e eu ia tirando os pistilos com uma delicadeza que meus dedos calejados de enxada custaram a aprender. Era trabalho de ponteira de dedo, não de palma. Trabalhei sem parar durante as 3 manhãs seguidas, armazenando os pistilos colhidos num pano de algodão limpo que estendia sobre a pedra à sombra para secar. O resultado era pequeno em volume e intenso em cor. Aquele amarelo alaranjado escuro que é o açafrão seco, com aquele cheiro que não se parece com nada que eu saiba nomear direito, floral e amargo e antigo ao mesmo tempo. Pesei. Era pouco para uma primeira colheita, menos de 100 gramas, mas era puro, bem colhido, bem seco. Neuza, quando passou e eu lhe mostrei, ficou olhando para aquele punhado de pistilos dourados com os olhos arregalados. Isso aqui vale quanto? Eu perguntei. Eu sabia o que o meu pai havia anotado, mas preços mudam. Ela me disse o valor por grama no mercado da cidade mais próxima. Fiz a conta de cabeça. Aquelas quase 100 gramas valiam mais do que eu havia visto de dinheiro de uma vez nos últimos 2 anos. E tem demanda, não? Perguntei. Berenice, disse Neuza, com uma expressão que era quase um riso. Açafrão não sobra em prateleira. Foi em outubro que eles começaram a aparecer. O primeiro foi um menino. Devia ter uns 10 anos, descalço, enviado claramente por alguém que não havia tido coragem de vir pessoalmente. Chegou na entrada do barranco com um pote de barro vazio nas mãos e uma mensagem decorada. Minha mãe mandou perguntar se a senhora tem água para vender. Eu olhei para ele. Como chama sua mãe? Dona Efigênia. Conhecia Efigênia. Havia morado na rua de trás da nossa casa na vila. Não havia aparecido no dia em que me expulsaram, mas também não havia estado entre os que ficaram na janela com a cortina entreaberta. Ao menos não que eu soubesse. Pega água no poço, eu disse para o menino e apontei. Não precisa pagar. Volta quando quiser. Ele ficou me olhando por um momento como se esperasse alguma condição que não havia vindo. Pode ir, eu disse. Ele foi. Voltou no dia seguinte com a mãe, que veio com os olhos baixos e um pão de milho que ela disse que era de agradecimento. Não fizemos menção ao passado, nem ela nem eu. Havia coisas mais urgentes do que o passado naquele momento. Depois de Efigênia, veio a família do Dico Mendes. Não o Dico, que havia morrido de vergonha antes de morrer de sede, mas a mulher dele, Iracema, com 2 filhos pequenos e o pote vazio.
Depois veio o velho Ramiro, que havia tentado cavar um poço no barranco anos antes e fracassado, e que chegou com o chapéu na mão e a cabeça baixa e disse apenas: "Achei então, achei", eu confirmei. Deixei todos beberem. Deixei todos levar água para casa. Não fiz perguntas, não fiz comentários, mas comecei a guardar. Adalberto demorou mais do que eu esperava. Eu sabia que ele viria. Desde o primeiro menino com o pote vazio, sabia que, eventualmente, Adalberto Queiroz teria que subir a estrada de terra até o barranco do surdo e bater na porta da mulher que ele havia expulsado com 2 homens de fora e nenhuma cerimônia. Era inevitável, como a seca, e como a seca era questão de quando, não de si. Mas Adalberto tinha orgulho suficiente para deixar o gado morrer mais um pouco antes de agir. Ele chegou numa tarde de outubro, montado, sozinho. O que me disse que havia planejado aquela visita com cuidado, que havia pesado cada detalhe e decidido que vir sozinho era a única forma de preservar alguma coisa do que sobrava da dignidade dele. 2 homens de fora seriam uma comitiva. Um homem sozinho era apenas um homem chegando visitar. Eu estava no canteiro quando ouvi o cavalo. Fiquei onde estava. Ele desceu. Amarrou o cavalo na gameleira, que havia crescido nitidamente mais densa desde que a água havia começado a correr pelo terreno. Caminhou até os canteiros. Ficou parado a uns 3 metros de mim, olhando para o verde ao redor. O açafrão, o machixe, a cidreira, a roda girando ao fundo. Ficou olhando por um tempo que eu não interrompi. Depois, tirou o chapéu. "Berenice", disse ele. "Adalberto", eu disse. Outro silêncio. Ele olhou para a roda d'água como se estivesse tentando entender o mecanismo. Depois, olhou para mim com uma expressão que eu havia esperado nunca ver no rosto dele. Não porque fosse uma expressão ruim, mas porque era uma expressão humana. E eu havia me acostumado a pensar nele em outras categorias. Era a expressão de um homem que havia chegado ao limite e sabia disso. "O açude vai secar antes do fim do mês", ele disse. "O poço da praça já está dando água barrenta. Tem criança passando mal. Tem gado morrendo todo dia." Eu escutei. "Eu vim perguntar", ele continuou e parou. Engoliu. "Vim perguntar se tem alguma condição." Olhei para ele por um longo momento. A roda girava ao fundo com o seu ritmo constante, indiferente à conversa que acontecia na minha frente. O sol da tarde estava inclinado, projetando uma sombra longa de Adalberto no chão entre nós. "Tem condição", eu disse. E pela primeira vez desde que havia chegado ao barranco, fui eu que mandei sentar. Adalberto não era homem de sentar no chão. Havia trazido aquele porte de homem que nunca precisou abrir mão de conforto. Os ombros largos, a barriga de quem come bem, as mãos sem o calejado de quem trabalha com elas. Mas sentou, no tronco de angico que eu usava como banco na sombra da gameleira, com o chapéu sobre o joelho, os olhos no chão entre os próprios pés. Eu fiquei em pé. Não foi cálculo, foi instinto. Havia pensado naquele momento mais vezes do que gostaria de admitir. Nas noites em que o candeeiro estava baixo e o silêncio do barranco pesava de um jeito diferente, eu havia ensaiado mentalmente o que diria quando ele viesse. Às vezes, era duro, cortante, com cada palavra escolhida para que ele sentisse o peso exato do que havia feito. Às vezes, era frio e burocrático, apenas condições e cláusulas, sem espaço para qualquer coisa que parecesse emoção. Nenhuma daquelas versões havia sobrevivido ao momento real. O que estava na minha frente era um homem cansado, com o gado morrendo e a vergonha chegando antes dele em cada lugar que fosse. Não era monstro, nunca havia sido monstro. Era apenas um homem que havia feito o que os homens da vila sempre fizeram, seguindo uma lógica que todos aceitavam sem questionar, e que agora estava sentado num tronco de angico no terreno que havia desprezado, esperando que a mulher que havia expulsado de casa decidisse o que fazer com ele. Não senti pena, mas também não senti o prazer que havia imaginado que sentiria. Senti
principalmente cansaço, e depois do cansaço, uma clareza fria e precisa sobre o que eu queria. Vou falar uma vez, eu disse. Não vou repetir. Não vou negociar parte por parte. E não vou aceitar resposta hoje. Você vai ouvir, vai para casa e volta amanhã com a decisão. Ele olhou para mim, assentiu. O que eu queria não era vingança. Isso precisa ficar claro, porque eu sei que as pessoas que souberam depois dessa conversa contaram de formas diferentes. E algumas contaram como se eu houvesse humilhado Adalberto, como se aquilo fosse uma derrota que eu havia saboreado. Não foi assim. O que eu queria era estrutura. Queria que o que havia acontecido comigo não pudesse acontecer da mesma forma com outra mulher daquele vale. Falei devagar, porque as palavras eram muitas, e eu havia aprendido no barranco que pressa estraga trabalho. A água do barranco do surdo não seria vendida, seria gerida em comum, por uma cooperativa que eu havia pensado durante as últimas semanas com o caderno do meu pai aberto na mesa, rabiscando estruturas no verso das páginas em branco. A cooperativa teria membros, e os membros teriam direitos iguais de acesso à água, mediante compromisso com as regras de uso e conservação que eu estabeleceria com base no que havia aprendido sobre o aquífero. Não era poço de quintal. Era a reserva de toda uma comunidade e precisava ser tratado como tal. Adalberto ficou quieto. Continuei. A cooperativa teria um conselho. O conselho teria 6 membros. 3 seriam homens, porque eu não era tola o suficiente para achar que podia ignorar a estrutura que existia. Mas 3 seriam mulheres, não mulheres indicadas pelos maridos. Mulheres escolhidas pelas próprias mulheres da comunidade, em reunião separada, pelo voto da maioria. Adalberto abriu a boca. Ainda não acabei, eu disse. Ele fechou. A terceira condição era a que havia me custado mais noites de pensamento, porque era a mais difícil de transformar em linguagem de acordo e a mais fácil de descumprir se não fosse escrita com cuidado. Queria que as viúvas e as mulheres solteiras, chefes de família do vale, tivessem direito garantido de acesso à água, independentemente de qualquer decisão dos maridos ou parentes. Que a água não fosse cortada como punição, que não fosse usada como moeda de controle dentro de casa, que houvesse um registro, um documento, assinado e testemunhado, de que aquelas mulheres tinham acesso garantido por direito próprio, não por tolerância de ninguém. Parei. Adalberto ficou olhando para o chão por um longo tempo. Amélia bufou do mourão com a pontualidade dramática de quem aguardava o momento certo. E a terra, disse ele afinal com a voz mais baixa do que eu havia ouvido dele em toda a vida. A casa? O que era de Valdemir? Olhei para ele. Não é parte dessa conversa, eu disse. Isso é outra conversa, com um advogado, em outro momento. Hoje estamos falando de água. Ele assentiu de novo, lentamente, como o homem que está descobrindo que o terreno sob os pés é diferente do que havia calculado. Você tem até amanhã ao meio-dia, eu disse. Se não vier, mando recado para a Efigênia e para o velho Ramiro, que a cooperativa vai se formar sem você. Você vai poder pedir água como qualquer outro membro quando quiser se juntar, nas mesmas condições que todo mundo. Levantou, colocou o chapéu. Ficou um momento parado, olhando para a roda d'água que girava ao fundo com a sua regularidade indiferente. Onde você aprendeu tudo isso? Ele perguntou, e havia na voz algo que não era exatamente respeito. Era mais novo do que respeito, mais desconcertado. Era a voz de um homem que havia passado a vida dentro de uma ideia do mundo e que estava vendo a ideia rachar. No mesmo lugar que aprendi a cavar poço, eu disse, com quem me deixou ferramentas. Ele foi. Voltou no dia seguinte às 10 da manhã, 1 hora antes do prazo, o que me disse alguma coisa sobre o que havia acontecido dentro dele durante aquela noite. Veio com o Tonico Ferreira, o que não estava nos meus planos, mas que não me surpreendeu. Adalberto era homem que precisava de testemunha para qualquer coisa que o tornasse menor do que havia sido. E ter o Tonico ali era uma forma de dividir o peso. Eu aceitei a presença do Tonico sem comentário.
Trouxe também, o que me surpreendeu genuinamente, a mulher dele. Dona Carminha, que eu havia visto muitas vezes, mas com quem havia falado pouco. Uma mulher pequena, de cabelos brancos, apesar de ter só uns 50 anos, com os olhos do tipo que observa mais do que fala. Ela entrou no barranco, olhou para os canteiros, olhou para a roda d'água e olhou para mim com uma expressão que demorei um momento para identificar. Era reconhecimento. Adalberto aceitou as condições, disse ela, antes que ele pudesse falar. E eu vim testemunhar. Olhei para ela. Ela olhou de volta com aqueles olhos quietos, e eu entendi que havia ali uma história que não era minha para conhecer completamente. Uma mulher que havia vivido décadas dentro de uma casa, cujas regras não havia escrito, e que havia encontrado naquele momento uma fresta pela qual passar alguma coisa que havia guardado por tempo demais. Bem-vinda ao barranco, eu disse. A reunião de fundação da cooperativa aconteceu 3 semanas depois, numa tarde de novembro, debaixo da gameleira que havia crescido mais densa e mais alta desde que a água havia voltado ao terreno. Não havia cadeira suficiente para todos. Vieram mais do que eu havia esperado, porque a seca havia chegado no nível em que até o orgulho pesa menos do que a sede. Trouxeram bancos de casa, tambores virados, caixotes. Sentaram em semicírculo sob a gameleira como se aquilo fosse coisa que sempre havia sido feita assim. Eu havia escrito as regras à mão, no verso das páginas em branco do caderno do meu pai, com letra que não é bonita, mas é legível. O velho Ramiro, que havia passado a vida lavrando documentos de terra para a comunidade e que sabia o que precisava constar num acordo para ter validade, havia revisado e me ajudado a redigir a versão final. Li em voz alta. Era a primeira vez que eu falava em público daquela forma, de pé, com papel na mão, diante de pessoas que 1 ano antes haviam ficado nas janelas enquanto meus pertences eram empilhados no terreiro. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Não porque eu não tivesse medo, tinha. Mas o medo havia virado outra coisa no barranco, havia sido trabalhado por dentro como o calcário, pedaço por pedaço, até que o que sobrou foi algo que eu ainda não sei nomear, mas que se parece muito com convicção. Quando terminei, houve um silêncio. Depois, Dona Carminha levantou a mão. Eu quero ser candidata ao conselho, ela disse. Depois, Efigênia. Depois, Iracema, a mulher do Dico Mendes, que veio com os 2 filhos no colo e a voz um pouco trêmula, mas firme. Depois, mais 2 mulheres, cujos nomes eu não conhecia bem, que haviam vindo de sítios vizinhos quando a notícia da reunião havia corrido pelo vale. E notícia corre mais rápido do que cavalo em terra seca. Adalberto ficou quieto durante toda a leitura. Assinou quando chegou a vez dele. Não olhou para mim enquanto assinava. O que eu interpretei não como desonestidade, mas como a dificuldade própria de um homem, fazendo algo que contraria tudo que havia aprendido que um homem devia ser. Tonico Ferreira assinou com a expressão de quem está engolindo remédio amargo, mas assinou. O velho Ramiro assinou com a solenidade de quem sabe o valor de um papel. Neuza, a mulher da carroça, que havia chegado sem ser convidada e que eu havia deixado ficar, porque ela havia sido a única pessoa daquele vale que havia tratado meu capim-cidreira como mercadoria legítima, quando todo mundo via apenas uma viúva passando necessidade. Neuza a assinou por último, com uma letra grande e decidida que tomou mais espaço do que o destinado a ela. Dobrei o documento. Guardei no baú do meu pai, ao lado do caderno, da bússola de latão, do mapa desenhado à mão. Naquela noite, depois que todos foram embora e o barranco voltou ao silêncio que eu havia aprendido a habitar, sentei na beira do poço e fiquei olhando para a água lá embaixo. A lua estava cheia. A água do poço refletia um pedaço dela, trêmulo, imperfeito, mas reconhecível. Havia uma coisa que eu havia esperado sentir naquele dia e que não havia chegado, a sensação de conclusão, de história terminada. Achei que quando aquilo acontecesse, quando eu tivesse conseguido o que havia começado a construir sozinha no barranco,
Haveria algum ponto de chegada claro, algum momento em que eu soubesse com certeza que havia terminado. Não havia. Havia a roda girando. Havia o açafrão crescendo para a segunda safra. Havia um documento dobrado dentro de um baú. Havia muito trabalho pela frente. A cooperativa precisava ser registrada em cartório. A questão da herança de Valdemir precisava de um advogado que o velho Ramiro havia dito que conhecia na cidade. Os canteiros precisavam de expansão se eu ia aumentar a produção de açafrão para o próximo ciclo. Havia Amélia, que resfolegava do mourão com a paciência de sempre. Havia eu. 42 anos, mãos calejadas, joelho direito que ainda doía quando chovia, um barraco de pau a pique que havia melhorado um pouco, mas que ainda era barraco. Uma viúva que os homens da vila haviam chamado de visita, que ficou tempo demais, e que havia ficado, e havia cavado, e havia encontrado o que estavam certos de que não existia. Coloquei a mão na água do poço, fria, firme, correndo de algum lugar muito antigo e muito fundo, passando por mim, seguindo adiante. Não disse nada. Não havia nada que precisasse ser dito. A segunda safra de açafrão deu o dobro da primeira. Eu havia expandido os canteiros em março, depois que a chuva voltou. Tardia, generosa, com aquela abundância culpada de quem chegou atrasado e tenta compensar. O vale inteiro respirou quando a chuva veio. O açude encheu em 3 semanas. O milho, que havia sido replantado às pressas, começou a levantar. Os pastos voltaram ao verde que o gado precisava. Mas a cooperativa não se desfez com a chuva. Eu havia temido isso. Havia um momento em fevereiro, quando as nuvens começaram a aparecer no horizonte depois de meses de azul absoluto, em que percebi que a seca havia sido a cola que uniu aquelas assinaturas no papel e que eu não sabia se o papel sobreviveria ao fim da seca. Sobreviveu. Não sem atrito. Houve reunião difícil em abril, quando Adalberto tentou renegociar a proporção de votos do conselho com o argumento de que o terreno dele era o maior do vale e que isso devia contar para algo. Dona Carminha disse, da cadeira ao lado dele, com aquela voz quieta que eu havia aprendido a reconhecer como a mais perigosa da sala: Adalberto, a água não sabe o tamanho do seu terreno. E o assunto foi encerrado com uma eficiência que me surpreendeu mesmo depois de tudo. Eu havia subestimado Dona Carminha. Aprendi a não repetir esse erro. O registro em cartório aconteceu em junho, com o velho Ramiro de terno e eu de vestido que havia pertencido à minha mãe e que havia guardado no baú décadas sem saber para qual ocasião. Não era o tipo de vestido para cartório. Era floral, de algodão fino, com mangas bufantes que estavam fora de moda desde antes de eu nascer. Mas era o melhor que eu tinha, e havia algo certo em usá-lo naquele dia, como se a minha mãe também precisasse assinar alguma coisa. A escrivã olhou para mim com aquela expressão neutra de quem processou documentos a vida inteira e parou de julgar aparências antes dos 30 anos. Cooperativa de Recursos Hídricos do Vale do Barranco. Ela leu em voz alta, sem inflexão especial, como quem lê qualquer documento. Mas para mim, aquelas palavras soaram diferentes. Soaram como coisa que existe, coisa que tem nome e número de registro e endereço, e que continuará existindo depois de mim, independente de mim, com vida própria que eu havia começado, mas que não me pertencia mais completamente. Assinei. A caneta era velha e respingou um pouco no papel. O velho Ramiro assinou ao lado com a solenidade de sempre, e disse depois, na calçada, com o sol na nuca e o documento dobrado na pasta de couro que ele carregava desde antes de eu nascer: seu pai ficaria satisfeito, Berenice. Não respondi, mas segurei o vestido da minha mãe mais firme pelo tecido por um segundo, antes de soltar. A questão da herança de Valdemir foi mais longa e mais dolorosa do que eu havia esperado. O advogado que o velho Ramiro conhecia na cidade era um homem jovem, de óculos grandes e voz calma, que ouviu tudo o que eu havia para dizer numa tarde inteira, sentada na cadeira de frente à mesa dele. E depois ficou quieto por um tempo considerável antes de falar.
É uma causa difícil, ele disse. Não impossível, mas difícil. Difícil porque a lei estava do lado de Adalberto em mais pontos do que eu gostaria. Difícil porque 14 anos de casamento sem documento de comunhão total de bens criava um território cinza que o direito navegava com instrumentos imprecisos. Difícil porque provar a contribuição de uma esposa ao patrimônio construído durante o casamento, quando essa contribuição havia sido trabalho doméstico e laboral e emocional e não havia deixado papel nenhum, era o tipo de argumento que dependia de juiz e de dia e de como o vento estava soprando naquela manhã de julgamento. Quanto tempo? Perguntei. Anos, ele disse com honestidade que eu respeitei. E a terra do barranco? Perguntei. Adalberto pode contestar. A terra do barranco está em seu nome desde antes do casamento e registrada corretamente. Isso não tem contestação. Ele fez uma pausa. O barranco é seu sem discussão, Berenice. O resto é luta. Decidi lutar pelo resto. Não por ganância. Havia pouco de material naquilo que eu havia perdido que ainda me interessava depois do barranco. Mas havia algo de princípio. A mesma lógica que havia deixado Adalberto chegar naquela manhã e falar viúva sem filhos, não é família. Era a lógica que eu queria que custasse caro. Não para ele especificamente, para a lógica em si. O processo continua. Estou escrevendo isso antes de ele terminar, então não sei o final, mas sei que está andando. E isso é mais do que eu tinha no dia em que saí da vila com Amélia e o baú. Neuza virou sócia. Não da cooperativa, da produção de açafrão. Ela havia chegado em julho com uma proposta que havia claramente ensaiado na carroça durante o caminho, porque saiu num jato só sem pausa para respirar. Ela conhecia compradores na cidade, tinha a carroça, tinha a rota semanal e queria uma porcentagem das vendas em troca de fazer a distribuição e a negociação de preço, que ela garantia que conseguia melhor do que eu conseguiria aparecendo sozinha num mercado que não me conhecia. Eu ouvi tudo. Depois disse, 40% para você, 60% para mim, mas você não vende abaixo do preço mínimo que eu estabelecer e qualquer comprador novo passa pela minha aprovação primeiro. Ela pensou por uns 2 segundos. Feito, ela disse. Demos as mãos ali mesmo, ao lado da carroça, com Amélia observando do mourão, com a dignidade de quem acompanhou o processo inteiro e reserva o direito de opinar. A terceira safra, que aconteceu em setembro daquele ano, foi vendida inteira em 4 dias. Houve uma tarde em outubro em que eu subi ao ponto mais alto do barranco, um afloramento de pedra calcária no canto norte do terreno, de onde se via o vale inteiro se abrindo abaixo, com as casas da vila lá no fundo, como manchas brancas no verde que havia voltado depois da chuva. Eu havia subido lá algumas vezes desde que havia chegado ao barranco, mas naquela tarde parei mais tempo do que de costume. O vale estava verde. Verde de chuva, mas também, e isso eu conseguia ver daqui porque conhecia cada palmo do terreno, verde de água. A cooperativa havia estabelecido, naquele primeiro ano, 3 pontos de distribuição além do poço principal, com canais secundários que o Tonico Ferreira havia ajudado a construir, numa inversão de papéis que nenhum dos dois havia comentado, mas que havia ficado ali, registrada no gesto, na enxada que ele havia trazido sem que ninguém pedisse. As pessoas mudam quando a necessidade muda o que é possível. Não sempre, não completamente, mas às vezes o suficiente. Fiquei olhando para o vale até o sol começar a inclinar. Pensei em Valdemir, em como havia sido difícil amá-lo nos últimos anos, quando a doença que ele não sabia que tinha foi tornando-o mais irritável, mais fechado, mais presente no silêncio do que na conversa. Em como eu havia culpado a mim mesma por não saber amar melhor um homem que estava morrendo sem saber. Em como essa culpa havia viajado comigo até o barranco e havia ficado aqui por meses, pesando junto com o calejado das mãos. Não havia sumido completamente. Não sei se vai sumir, mas havia se tornado menor do que o vale à minha frente. Menor do que a roda girando lá embaixo, menor do que o açafrão crescendo no canteiro central,
menor do que as assinaturas dobradas no baú, menor do que Amélia viva e teimosa no Mourão depois de tudo que passamos juntas. Havia se tornado proporcional. Parte de uma vida que tinha outras partes, que havia crescido em volta da perda sem apagá-la, como a gameleira que cresce em volta da pedra sem tentar mover a pedra do lugar. Dona Carminha veio me visitar no início de novembro, sozinha, a cavalo, numa manhã de terça-feira sem aviso. Entrou no barranco, amarrou o cavalo, olhou para os canteiros com aquela atenção quieta que eu havia aprendido a reconhecer como a forma que ela tinha de respeitar alguma coisa. Depois veio sentar no tronco de angico debaixo da gameleira, que agora era considerado o assento oficial das conversas importantes no barranco, e ficou um momento olhando para a roda d'água. Adalberto perguntou outro dia o que você vai fazer com o barranco. Ela disse, se vai vender agora que vale alguma coisa. E você? Perguntei. Você o que acha? Ela virou para mim. Acho que ele perguntou a coisa errada, ela disse. Devia ter perguntado o que você vai construir. Olhei para ela por um momento. Ainda não sei tudo, eu disse. Ninguém sabe tudo, ela disse. Mas você sabe mais do que sabia quando chegou aqui. Era verdade. Havia aprendido o cheiro da água antes de vê-la. Havia aprendido que pedra cede por camadas e que forçar quebra o que persuadir abre. Havia aprendido que solidão tem peso físico e que Amélia é melhor companhia do que a maioria das pessoas que eu havia conhecido. Havia aprendido que a diferença entre vingança e justiça é que a vingança acaba e a justiça continua funcionando depois que você vai embora. Havia aprendido que meu pai havia me deixado o que precisava, só que eu havia precisado de 41 anos e uma expulsão e um poço e uma seca para saber ler o que ele havia escrito. Quer café? Eu perguntei. Quero, ela disse. Fui fazer o café. O fubá era bom, o pote estava cheio, o candeeiro não precisava mais ser poupado, porque havia mais querosene do que havia sido possível comprar em muito tempo. Pequenas coisas, o tipo de coisa que você só nota quando faltou por um tempo suficientemente longo. Trouxe 2 xícaras. Sentamos debaixo da gameleira, Dona Carminha e eu, com o café quente nas mãos e o barranco ao redor. A roda girando, o açafrão nos canteiros, Amélia no mourão com as orelhas levantadas, o sol da manhã dourando o calcário antigo das pedras. Não falamos muito. Não era necessário. Havia uma coisa que eu havia aprendido no barranco que talvez seja a mais difícil de colocar em palavras, e que vou tentar assim mesmo, porque é o que ficou depois de tudo, depois do cansaço e da água e do documento dobrado e da roda e do açafrão e de Adalberto sentado no tronco com o chapéu no joelho e da assinatura da caneta velha que respingou no papel do cartório. A terra não me salvou. Eu não fui salva por nenhuma reviravolta, por nenhuma descoberta dramática, por nenhum momento único em que as coisas viraram. O que aconteceu foi mais lento e mais comum do que isso. Foi trabalho, repetido dia após dia, com ferramentas imperfeitas e corpo cansado, e a única certeza disponível sendo que parar custaria mais caro do que continuar. O poço não me salvou. Eu encontrei o poço porque não parei de cavar. Tinha diferença. Meu pai havia dito isso sobre a água, que ela não some, que ela se esconde, mas era verdade sobre outras coisas também, sobre o que a gente é capaz de fazer, sobre o que fica de pé depois da perda. Não some, se esconde, espera que a gente cave fundo o suficiente para encontrar. Eu havia cavado. Amélia morreu em dezembro, numa manhã fria de cerrado, quieta como havia vivido. Eu a encontrei deitada debaixo da gameleira, as pernas dobradas, com a graciosidade que os animais têm na morte que os humanos raramente conseguem. Ela havia vivido mais do que qualquer mula daquela região tinha direito de viver, e havia feito isso com uma dignidade que eu havia admirado desde criança, quando o meu pai a havia batizado com aquela seriedade de homem que respeita o que trabalha ao seu lado. Fiquei sentada ao lado dela por um tempo.
Depois a enterrei debaixo da gameleira, que era o lugar certo, onde ela havia passado a maior parte do tempo que tivemos juntas no barranco, onde havia me olhado cavar e errar, e corrigir e tentar de novo, onde havia puxado a viga que eu não conseguia içar sozinha, onde havia resfolegado nos momentos exatos em que eu precisava de algum barulho que não fosse o silêncio. Plantei uma muda de aroeira sobre a terra onde ela ficou, aroeira dura, boa de água. A madeira que eu havia querido para a roda e não havia encontrado, que eu havia substituído pelo angico e que havia funcionado mesmo assim. Parecia certo. Estou escrevendo isso à noite, com o candeeiro cheio e o caderno do meu pai aberto na mesa ao lado. Não para ler, só para ter por perto. Lá fora a roda d'água está girando no escuro, com aquele som de madeira e água que eu não consigo mais separar do silêncio do barranco, porque ele sempre está lá, debaixo de tudo, constante como respiração. Tenho 42 anos e 6 meses. Tenho mãos que nunca vão suavizar completamente. Tenho um joelho que dói quando vai chover. O que na região do Cerrado é a informação meteorológica mais confiável do que qualquer outro método. Tenho um processo correndo em cartório e uma cooperativa registrada e uma sócia que vende açafrão na cidade com uma eficiência que me orgulha e às vezes me assusta um pouco. Não tenho Valdemir, não tenho Amélia. Não tenho o filho que perdi antes de ter, que foi a perda que nunca contei para ninguém e que carrego do jeito que se carrega a coisa que não tem nome ainda. Quieta, perto, parte de mim, como as veias são parte do braço, invisíveis por fora, mas sempre funcionando por dentro. Tenho o barranco. Tenho a gameleira que cresceu mais densa desde que a água voltou ao terreno, e a aroeira nova que crescerá devagar sobre onde Amélia está, e o aquífero lá embaixo que existe há tempo demais para que eu saiba calcular, passando por fissuras no calcário antigo, com uma paciência que não tem nome em nenhuma língua humana. Tenho o que meu pai me deixou, que não era terra, nem ferramentas, nem caderno. Era uma forma de ver, de abaixar o joelho no chão e escutar antes de golpear. De entender que o que parece seco por fora pode estar guardando água em algum lugar que ainda não foi encontrado. Aprendi isso aqui. Vou continuar aprendendo. A roda gira.